Olá, estamos de volta aqui no nosso estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, no pavilhão de exposições do AMB. Essa nossa próxima convidada, vou contar para vocês, viu? Foi difícil até para ela chegar até aqui no nosso estúdio. Quer saber quem é? É a Nive Stefan, ela que é apresentadora de games e esportes, super arrasta multidões, né? Super famosa entre os apaixonados por games. Conta pra mim, quantos seguidores, Nive? Eu acho que no Instagram eu tenho uns 2 milhões e alguma coisa, mas assim, somando todas as redes sociais, acho que uns 6 milhões, alguma coisa assim. E já são 10 anos de carreira, né? 10 Conta anos. como você começou, como era lá no início, hoje muita coisa mudou, como é que tá sendo? Cara, é muito especial isso, porque eu tava no painel, inclusive, para falar sobre isso, sobre os meus 10 anos de carreira. Quando eu comecei a organizar campeonatos, então, comecei assim, fazendo organizaçãozinha de campeonato, e a gente fazia uns campeonatos pequenos. Na época, os campeonatos eram assim, começava só com o narrador, quando tinha narrador, às vezes começava direto com o jogo. Quando muito, um campeonato bom tinha comentarista junto com o narrador. E aí, uma coisa que a gente queria, a gente tinha esse sonho de que, imagina se os campeonatos de esporte eletrônico, eles não começassem com aquela coisa tipo UFC, tipo Ladies and Gentlemen, uma coisa maior, mais grandiosa. Então, a gente queria que fosse assim. Então, os nossos campeonatos, a gente começou a organizar assim. Só que como era muito a 3 mãos, eram 3 pessoas que faziam, numa salinha de estar, com um chroma key, eu é que fazia as apresentações. Então, eu comecei a apresentar literalmente dessa forma, isso em 2013, e foi muito diferente, porque era uma profissão que não existia, né, basicamente. Então, a gente começou a fazer, ver se ia dar certo ou não, e com o tempo isso virou um grande diferencial dos nossos campeonatos. Então, a gente começou a conseguir vender esses campeonatos para as empresas, começou a ter mais visibilidade, começou a ter mais times inscritos nos nossos campeonatos. Então, isso em 2014, a gente já conseguiu fazer campeonatos com mais de 1.024 equipes inscritas. Né? Então, ou seja, mais de 5 mil pessoas inscritas. Então, era uma coisa assim, a gente já estava conseguindo algo muito surreal para 10 anos atrás, né? E como você se prepara para narrar um evento como esse? Como eu me preparo? Eu acho que o preparo principal é voz, né? Então, eu já faz um tempo que eu tenho acompanhamento de uma fonoaudióloga. Na época eu não tinha, então, eu comecei muito sem esse preparo, então eu comecei fazendo cursos, né? Eu fiz curso de jornalismo de games. Eu trabalhava com moda, eu era estilista. Então eu já era formada quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí na época eu demorei um tempo para conseguir largar o meu emprego, porque eu tinha que bancar minhas contas com o que eu trabalhava de manhã até de tarde, e aí no final do dia, de final de semana, eu organizava os campeonatos de games. Mas quando eu comecei a sentir que talvez isso desse futuro para mim, eu comecei a me profissionalizar. Então, aí fiz curso de locução também, fiz interpretação para TV, comecei a fazer várias coisas para poder melhorar as minhas skills e realmente me tornar uma apresentadora de verdade, que era o que eu tinha acabado virando sem querer, assim, sabe? E você não é só uma apresentadora de verdade, mas reconhecidíssima, né? Sim. Com a maior host da América Latina e terceira do mundo pelo Sports Awards 2019. Muito legal isso, né? Depois de você ter começado lá pequeno, né? Com poucas pessoas, chegar nesse nível em 10 anos é muito bacana, né? Nossa, foi assim muito especial para mim, principalmente porque essa premiação, os Sports Awards, eles ainda não olhavam para o mercado brasileiro e nem latino-americano. Eu fui a primeira mulher indicada na América Latina em qualquer uma das competições. Então, assim, isso foi muito doido, porque como que eles já estavam olhando para o mundo inteiro, mas não olhavam ainda para o mercado latino-americano. No máximo, os únicos jogadores brasileiros que já tinham sido indicados eram jogadores que já jogavam fora do Brasil. E já jogavam por times estrangeiros, europeus ou americanos. Então já tinha tido um reconhecimento da parte deles, mas não de quem atuava com o mercado brasileiro. Então isso foi muito especial, porque eles não esperavam. Eles ficaram muito chocados com o alcance do público brasileiro. E depois disso virou só festa, porque no ano seguinte eles me chamaram para apresentar lá nos Estados Unidos, junto com os 2 que ficaram na minha frente, que foi uma belga e um americano, que ficaram em primeiro e segundo lugar. E aí eu apresentei junto com eles e eles começaram a chamar vários brasileiros para todas as categorias, né? E para apresentar categorias lá também, foi bem legal. E é importante a gente destacar que você conseguiu esse reconhecimento, esse destaque todo numa área que é predominantemente ainda masculina, né?
Sim, com certeza. Apesar disso estar mudando, né? Porque eu estava pesquisando alguns dados até para a gente poder discutir um pouco sobre eles. E 51% dos jogadores de games, dos players, né? Aqui do Brasil são mulheres. Então a gente já está lá 50-50, o que é uma baita de uma conquista, né? Com certeza. É assim, é importante explicar esse dado, porque assim, ele tá certo, só que ele fala de jogadores que jogam mobile também, ele engloba até jogador que joga mobile, jogos que não são jogos competitivos, até um não jogo necessariamente profissionais, até um isso? jogo assim, por exemplo, um Candy Crush entra nessa lista. Então, assim, basicamente... Mas isso é muito interessante, isso é muito importante, porque quando a gente olha para um retrospecto de 30 anos atrás, todas as peças publicitárias de jogos, eles eram feitos para homens. Então, quando você vê, por exemplo, as campanhas publicitárias do Super Nintendo, sei lá, uma propaganda dos anos 90, tinha lá um negócio super especial, entra vários meninos e todos eles se encontram, vários garotos que representam, assim, várias etnias, mas não tem uma menina. Então, era muito normal que o videogame fosse reconhecido como um objeto para homens, porque a publicidade era feita para homens. Então, quando você vê, assim... então, existia uma barreira, até, posso dizer assim, intelectual, do momento em que você pega, por exemplo, um jogador que já está acostumado a jogar toda a evolução do 2D para o 3D e de repente bota na mão de uma pessoa que não está acostumada com isso e bota o controle na mão dela. Eu testei com a minha irmã. Minha irmã, ela jogava o 2D só comigo lá quando eu era criança. Dei para ela jogar um 3D. Ela pegou o controle na mão, ela não conseguia... Ou ela andava ou ela mirava a câmera. Não conseguia. Então, quando você não tem esse hábito, é muito mais difícil. Então, se você desde criança joga, é muito mais fácil, você tem muito mais facilidade. Então é muito normal que entre os jogadores competitivos a gente tenha muito mais homens do que mulheres, justamente por causa disso. Então faltam jogadoras profissionais, é isso que você está dizendo pra gente. Exatamente. Assim, você vê que hoje você não tem... A maioria dos jogos competitivos, os jogadores profissionais são homens. Você não tem tantos jogadores profissionais mulheres ainda representando nesse lugar, porque justamente por causa disso, né? Então, assim, hoje você vê isso mudar aos poucos, principalmente por causa dos jogos mobile. Porque o jogo mobile, ele é uma novidade para todo mundo. Então, a partir do momento que você tem um celular na mão e que ele já não é mais um objeto, que ele tem ele já tem uma maior democratização de gênero, né? Então, o celular, ele não é um objeto para homem, é um objeto para mulher. Então, quando você vê várias mulheres jogando também, mostrando que elas gostam tanto de jogar quanto homens, você já ultrapassa um pouco essa barreira de gênero. Então, hoje, entre os jogadores de jogos mobile, você já consegue ter uma presença feminina muito mais forte entre os jogadores profissionais do que você via antigamente nos jogos de console e até nos jogos de computador. E como trazer mais mulheres para esse mercado que movimenta bilhões? 2021 movimentou 2,1 bilhões de dólares aqui no Brasil. É muita coisa. Como trazer mais mulheres para esse mercado? Eu acho que, assim, uma das coisas principais são as próprias publicadoras que tem que fazer, que ter uma representatividade interessante entre todo o casting de campeonatos. Isso várias publicadoras já estão fazendo, né? Então, entre o casting, você ter, assim, metade do casting masculino, metade do casting feminino, isso já muda muito, porque outras mulheres conseguem se enxergar naquela posição. E outra coisa é campeonatos femininos. Por que campeonatos femininos? Já existem alguns, Já existem. Né? Já existem vários, mas é uma coisa muito importante que várias publicadoras estejam sempre fazendo. Porque, assim, muda muito. Sempre que surge um jogo novo, geralmente tem os campeonatos, geralmente esses campeonatos são mistos. E aí, com o tempo, vão surgindo os campeonatos femininos para esses determinados jogos também. Então, tem que ter de todos os gêneros. Por quê? Porque, assim, por mais que os campeonatos hoje eles já sejam mistos, um campeonato misto, ele vai ter, a maioria das pessoas vai ter homens do que mulheres. Por causa disso que eu tô te falando. Que a maioria dos jogadores competitivos ainda são homens. Porque esse é um universo que, assim, quando eu falo que tá surgindo mais mulher, eu tô falando de pouco tempo para agora. Então, quando eu falava, assim, de campeonatos 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha mulher nem entre os casters, não tinha mulher em nenhum desses âmbitos, entendeu? Então, não existia essa representatividade. As mulheres não se viam nesse universo. Esse universo não parecia ser feito para elas. Hoje em dia, já parece. Então, elas tentam adentrar esse universo, mas a partir do momento que você tem mais homens do que mulheres se destacando entre os jogadores competitivos, essas mulheres, elas sempre vão ser alvos. E assim, eu não tô dizendo assim, isso não é da boca pra fora que eu tô dizendo. Isso a gente viu acontecer em diversos campeonatos pelo mundo inteiro. Preconceito mesmo? Sim, assim, de acontecer diversos campeonatos pelo mundo inteiro, entre campeonatos mistos, não só aqui no Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, vou te dar um exemplo. No League of Legends,
é um jogo que você tem 5 jogadores, e esses 5 jogadores, cada um deles representa uma função dentro do jogo, né? E aí existe um preconceito, uma piada de que a mulher, ela só joga de suporte. Porque suporte é uma posição que você tem que dar auxílio para outra pessoa jogando. E muitas vezes, muitas meninas começam a jogar o jogo, às vezes junto com o namorado. Então, começa a jogar junto com o namorado, começa nessa posição de suporte. Isso é normal. Mas aí, essa piada, ela chegou tão longe que num campeonato profissional, misto, em que o time masculino ia jogar contra o time feminino, na hora de fazer a escolha dos personagens, você tem o direito de banir personagens que você quer que o outro time não jogue. Na hora de banir, eles só de brincadeira, eles baniram só jogadores suporte. Para querer dizer que as mulheres eram 5 suportes, sendo que isso é impossível dentro de um campeonato competitivo profissional. Então, assim, nesse nível, isso aconteceu na Rússia, entendeu? Então, esse tipo de coisa não é só no Brasil que acontece, isso acontece em vários lugares do mundo. Então, ter campeonatos em que as mulheres consigam se sentir mais abraçadas, jogando entre elas mesmas, ajuda elas não passarem por esse tipo de coisa muito assustadora que elas passam em vários campeonatos mistos, né? E se destacarem para acabar entrando em um campeonato misto, que foi o que aconteceu bastante com o Counter-Strike. O Counter-Strike começou tendo vários jogos, vários campeonatos femininos, várias jogadoras começaram a se destacar até elas conseguirem jogar no mesmo nível de times masculinos, e hoje em dia elas jogam em campeonatos mistos, e isso já é bem mais balanceado nesse jogo. Então, aos poucos, assim, a gente vai conquistando esse espaço. É um processo difícil, né, longo, Nive? é uma caminhada longa, mas a gente vai conquistando. Em todas as áreas, né, Nive? Todas. A gente está aí falando aí um pouco de uma mudança de mentalidade, em oportunidade também, e talvez, quem sabe, tem uma mudança em regras, né? Até para punir esse tipo de comportamento nos campeonatos que a gente precisa que aconteça. Esses jogadores foram punidos. Então, aí, tendo punição, a gente sabe que numa próxima oportunidade eles vão pensar 2 vezes, não é verdade? E como é que o Brasil está posicionado em relação a outros países, quando a gente fala de importância mesmo nos campeonatos? O Brasil é bem visto lá fora, como os jogadores mesmo, os times? São muito bem vistos. Ó, eu já fui em campeonato em vários lugares do mundo. Já fui na França, já fui na Itália, já fui no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina. E é muito doido, porque é difícil você ter a mesma paixão que o brasileiro tem. Eu apresentei também vários campeonatos mundiais aqui no Brasil, e quando chega as equipes aqui, que eles veem a paixão do público brasileiro, eles ficam inconformados. E assim, eu vou te falar que os nossos campeonatos aqui no Brasil, eles não perdem nada para os campeonatos de fora do Brasil. A gente tem aqui muita audiência, muita estrutura. O que a gente provavelmente pode perder, que seja mais difícil, é uma parte de equipamentos. Então, aquela coisa assim, de ter um palco que é só LED. Isso geralmente só os campeonatos internacionais que trazem esses equipamentos de lá, que conseguem ter com muito mais facilidade, que aqui no Brasil é mais caro. Então, assim, existem só algumas barreiras que são mais essa parte de equipamentos, que fora do Brasil é mais barato. Mas, tirando isso, assim, a gente não perde para audiência, para visibilidade, para paixão, para profissionalismo. A gente tem... o Brasil, ele já foi campeão mundial em diversas modalidades. Então, o Brasil, ele já está se destacando mundo afora já faz muito tempo, entendeu? Agora, a gente sabe que um ponto negativo é que esse esporte ainda não é acessível para todo mundo, Sim. Infelizmente, né? Os certeza. equipamentos são muito caros. Então, o que você acha que precisa mudar para que mais pessoas também consigam fazer parte desse mundo? Eu acho que uma coisa que ajudou muito foram os jogos se popularizarem, como Free Fire, por exemplo, que ele é um jogo mobile e que ele funciona em um celular mais simples, né? Você não precisa de um celular muito potente para jogar ele, e eu acho que ele já foi uma ótima barreira, assim, claro que não resolve, até porque a gente tem uma questão até de internet, que muitas vezes não chega em muitas comunidades, mas ele já foi uma coisa que ajudou muito a popularizar, a dar acesso às pessoas. Mas eu acho que é uma questão de acesso digital que tinha que estar em agendas políticas, públicas, de a gente ter cada vez mais inclusão digital, né? Seja de internet, de ter acesso à internet em todas as regiões do Brasil. Assim como, assim, hoje já tem algumas comunidades que fazem, por exemplo, o Afro Games já é uma iniciativa que ele tenta levar esse acesso digital com computadores para comunidades, para dentro de comunidades, para que eles possam jogar. Então, assim, tem algumas... Gerando Falcões,
tem várias outras iniciativas. Tem a Able Gamers, que é maravilhosa. A Able Gamers, ela dá acesso para que pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade consigam jogar com um controle feito para elas. Então, a Able Gamers, ela faz um controle específico adaptado para cada pessoa que tem algum tipo de deficiência. Isso é fundamental, é importantíssimo, tem que acontecer mesmo. Com certeza. Agora, Nívia, a gente está num espaço, a gente está num evento em que as pessoas, elas respiram tecnologia. E a gente vai andando por aí, a gente vê muitas pessoas jogando. Tem espaços aqui para as pessoas participarem de jogos eletrônicos, né? Qual a importância de um evento como esse para trazer mais jogadores, mais pessoas interessadas para esse mercado? Cara, eu acho que é muito fundamental, porque foi dessa forma que eu comecei a jogar. Porque quando eu era criança, eu tinha... quando eu era mais adolescente, para falar a verdade, tinha aquelas lan houses que a gente passava a noite fazendo corujão. Então foi assim que eu comecei a jogar. Na minha casa não tinha computador também, tampouco tinha internet na minha casa, então eu não podia jogar, mas dentro dessa forma eu conseguia, tipo, no final do mês, talvez juntar um dinheirinho para pagar um corujão para passar a noite jogando, que é muito mais acessível do que você comprar um equipamento e ter na sua casa e pagar mensalidade de internet e etc. Então eu acho que esses eventos, eles ajudam muito para que as pessoas tenham respirem bastante essa cultura e estejam imersas nela para poder participar disso, né? Eu imagino que para você deve ser muito legal, né? Você também ter contato mais próximo com o público, recebendo carinho. A gente vê o pessoal tudo aqui em volta do estúdio, acompanhando a entrevista, querendo tirar foto com você, mandando beijo. É um pessoal que acompanha teu trabalho e que acaba se interessando também, obviamente, pelos games, né? Sim. Você deu uma palestra um pouquinho antes de vir para cá. Sim. Você já falou que foi sobre os seus 10 anos de carreira, que foi super bacana. Agora você também falou ontem, né? Sim. Inclusive com a Tauna, que a gente recebeu aqui no nosso estúdio. Também a gente teve um papo super legal. Conta como foi essa palestra. Cara, foi muito legal. Ontem a gente teve esse papo, né? Foi com a Tauna e com a Isadora. A gente estava falando sobre essa intersecção entre os esportes e o mainstream. Como que os esportes estão se aproximando cada vez mais do mainstream. E foi interessante que uma conclusão que a gente chegou ali no final da palestra foi que, será que os esportes eletrônicos hoje, eles já não fazem parte mesmo do mainstream? Porque será que o mainstream, aos poucos, ele não está se modificando? Será que as formas de consumo de conteúdo hoje não estão cada vez mais digitais e isso não está realmente acontecendo? Então, foi um papo bem enriquecedor. E o de hoje também foi muito especial. Para mim, eu fiquei até emocionada, porque falar sobre esses 10 anos de história, muita coisa que passei de lá para cá, muitas coisas boas, muitas coisas difíceis também. Eu acho que foi tudo muito importante para mim. É a primeira vez que você participa da Campus? Não, da Campus Party não. Mas esse especial de 10 anos, hoje foi a primeira vez que eu falei sobre isso, porque eu não tenho uma data específica em que eu faço 10 anos. Foi do final de 2013 que a gente começou a organizar os campeonatos, mas como não tem uma data de quando saiu o primeiro campeonato, eu não sei exatamente quando começou. Então, é um ano inteiro de comemoração. Exato, eu bolei todo um especial que começa agora, que meu aniversário é semana que vem, então começa agora, perto do meu aniversário, e vai até mais ou menos o final de novembro, então são aí uns 3 meses em que eu tô bolando um especialzinho, que cada hora eu vou soltar um pouco pro pessoal acompanhar um pouquinho dessa história, porque pra mim é bom também, porque eu comecei a ver os vídeos, assim, o meu editor começou a fazer uma recapitulação para ter um vídeo especial na apresentação, né, na palestra. E aí ele foi colocando umas coisas, assim, uns takes de 10 anos atrás, que eu fiquei toda emocionada, fiquei toda boba, coisa que eu não lembrava mais. Coisa que eu falei, mas de onde você tirou isso? Eu nem sei onde que eu tava aqui. Então, eu acho que é um momento especial para mim. E eu acho que também para a história do esporte eletrônico também, porque a minha história, ela caminha muito com esse crescimento da comunidade também, né? Que, seja nos nossos campeonatos, que foram ficando cada vez mais voltados para entretenimento, ajudaram a crescer esse universo, seja na minha figura, que ajudou, de uma certa forma, a trazer mais mulheres para essa comunidade. Então, assim, acho que deixando até um pouco a modéstia de lado, eu acho que tem uma história especial aí para contar, e é isso que eu quero contar para as pessoas durante esses meses. Sem dúvida. Agora, antes de encerrar esse nosso papo super bacana, eu quero que você me conte o que você acha que precisa acontecer para que o mercado de games cresça ainda mais. Já é um mercado gigantesco aqui no Brasil, mas que cresça ainda mais e que conquiste ainda mais fãs, mais pessoas que participem dos campeonatos, que assistam aos campeonatos.
Eu acho que agora o que a gente tem é só uma barreira de preconceito que tem a ver com o estereótipo do gamer e que tem a ver com essa coisa de que muita gente ainda acha que os games geram violência ou qualquer coisa assim. Sendo que a gente cresceu vendo violência em Hollywood da mesma forma e não significa que isso vai transformar uma pessoa, vai fazer uma pessoa fazer alguma coisa horrível. Os jogos têm faixa etária, cada jogo ele é específico para uma faixa etária. Então tem alguns jogos sim que são um pouco mais violentos, mas que eles não são voltados para crianças. Tem outros jogos que são voltados para crianças que eles ajudam muito no desenvolvimento e cognitividade de uma criança. Ajuda a criança a aprender inglês, várias coisas positivas que podem sair de um jogo, até jogos que são sobre história, ensinam, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, a história do Brasil. Tem muita coisa interessante que as pessoas podem tirar disso. A gamificação ela é muito interessante no aprendizado. Então, existe um preconceito que precisa ser tirado da frente. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que daí o resto é só consequência. Certo, Nive. Eu quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente. Muito legal esse bate-papo. Obrigada. Foi muito bacana. Manda um recadinho pro pessoal que é seu fã, que está acompanhando a gente pelo portal R7. Eu quero agradecer demais todo mundo que veio aqui, todo mundo que está assistindo esse bate-papo. Bom, para quem não me conhece, segue lá nas minhas redes sociais. Nive, NYVI, tá tudo verificado. Vocês me acham com facilidade. Um beijo. Até mais. Tem muita gente aqui do lado de fora também, com um fone de ouvido, acompanhando essa entrevista, esse bate-papo louco para bater foto com você assim que a gente terminar. Nive, obrigada mais uma vez. Um prazer, viu? Para você que está em casa, está no trabalho, está pelo celular, muito obrigada pela tua companhia. A gente segue por aqui com o nosso estúdio R7, Record TV, direto da Campus Party 2023. Até a próxima, que é daqui a pouquinho. Fique ligado. Obrigada.